Então, no caso hilmiano, é justamente disso que se trata, seja na constituição política, né, seja na constituição do sistema newtoniano, é o mesmo processo. Como é que eu chego no conhecimento de uma natureza regular e regida por leis, etc., etc., etc.? Isso estava lá para ser descoberto? Não, não estava lá para ser descoberto. Os gregos e os romanos tiveram, diz o Hume, uma civilização, sob muitos aspectos, superior à nossa, e o sistema newtoniano era completamente inexistente na época dos gregos e romanos. Eles nunca sentiram falta do sistema de Newton. Já teria sido melhor para eles, se eles conhecessem. Não sei. O problema da natureza humana é esse. Você não pode falar em uma natureza humana no sentido de uma coisa imutável, né? Porque, justamente, o que existe é o condicionamento, né, de indivíduos por essas afecções que são afecções comuns. Portanto, existe uma regularidade? Existe. Não é que cada vez você tem uma coisa... Não é como se os gregos fossem uma flor rara, nós somos outra, os babilônios, os maias. Não. O homem é sempre o mesmo em todo lugar. Acontece que, por ser moldado por a sua psicologia ser uma psicologia das afecções, e, portanto, por não haver um substrato anterior às afecções, né, isso significa que é o costume, é o hábito, que vão condicionar, né, os produtos decorrentes dessa nossa relação com as nossas percepções. Então, assim como os objetos eles não têm um caráter fixo e estável, tampouco o sujeito pode ser entendido de maneira como um sujeito substancial, né? Ora, então, isso quer dizer que, diferentemente do que gostariam os fenomenólogos, e essa é a grande sacada do Deleuze aqui, nesse trecho que eu estou utilizando, a filosofia ela não tem, e nem poderia ter, nenhuma ambição no sentido de desvendar algo que esteja fora desse círculo, né, de produção de significado. Porque aí, é claro, essa natureza humana ela é um mecanismo de produção de significado. O sistema newtoniano é um conjunto de signos, uma constituição é um conjunto de signos. Um tratado de paz é lavrado em signos, né? Ele suspende a guerra com palavras. Não sei se vocês já pensaram nisso. Uma moeda, é interessante, né? O Hume tem uma série de textos econômicos que são textos que são, ao mesmo tempo, saudados pelos economistas como sendo bom. É um dos pais fundadores da nossa ciência, etc. Mas, na filigrana, eles são textos que têm aspectos profundamente anti-economicistas, porque eles são textos que estão preocupados justamente com isso que são as condições pelas quais os homens estabelecem relações de produção de riqueza e de troca, né? E essas condições não são as condições que interessam ao Hume, são materiais, mas vamos dizer o seguinte, que o aspecto simbólico é preponderante nas suas análises. Então, o grande mistério para o Hume, né, é justamente entender o que faz o dinheiro. Porque o processo de produção, de extração de riqueza e de circulação da mercadoria, ele é compreendido pelo Hume em termos relativamente simples, não é? Poder-se dizer, até comparando-se com o que faz o Adam Smith logo depois, simples demais, não é? Mas existe um aspecto no pensamento econômico humeano que é fascinante e que, no meu entender, não tem, ainda continua vigente, que é chamar a atenção para essa dimensão simbólica, não é, da produção da riqueza, que é justamente a moeda, que é o fator multiplicador da riqueza.
Já na época de Hume, é um fator multiplicador da riqueza. E o que o Hume diz no texto da moeda? Ele diz o seguinte: bom, a moeda ela tem um problema. Né? Eu estou simplificando ao extremo o argumento, é um argumento todo sinuoso, todo cheio de exemplos bem complicados. Né? Mas o cerne é o seguinte: o problema da moeda é um problema de representação. Enquanto a moeda ela valia o quanto pesava, os homens podiam sentir o valor da moeda nas mãos. Então, quando você tinha uma libra, você ia ao mercado, você pesava a moeda na hora de pagar por uma mercadoria, tinha uma balança. Você dava a moeda para o sujeito, o cara pesava a moeda e dizia: aqui tem uma libra nessa moeda. O que acontece quando você pesa a moeda para dizer quanto ela vale? Ora, você tem uma representação concreta, sensível, imediata disso, que é um valor geral. É um signo geral. Você diz uma libra. O que é uma libra? Uma libra é o equilíbrio dos dois pratos nesta balança, onde eu tenho um peso e o peso da moeda é idêntico a esse peso. Então, você dá uma concretude para a representação. O que diz o Hume? Bom, um dos fenômenos mais problemáticos do nosso tempo é justamente a emissão de notas, porque começam a ser fabricadas notas, que são essas que nós temos, e de notas bancárias, que são equivalentes a cheques. Então, diz o Hume. Por que isso é um problema? Ora, porque isso é a perdição da imaginação. Quando você tem uma nota, então uma nota de R$100, está escrito R$100, e o valor dessa nota, desses R$100, ele é dado por um lastro garantido por uma instituição que não opera mais com o padrão ouro, porque até a Segunda Guerra Mundial a gente tinha um padrão ouro. Né? Quando esse lastro é garantido por uma instituição que, por sua vez, trabalha, né, para garantir esse lastro com uma espécie de especulação sobre o valor da própria moeda, que é o que faz um banco central, então aí nós estamos com um problema, que é o problema da abstração. Tá certo? Então, a economia moderna, como bem pôde perceber o Hume, caminha, não é, para um sistema de representações abstratas. E esse sistema de representações abstratas impõe uma dificuldade quase impossível para a imaginação. Não é? Porque nós temos uma restrição muito grande no que diz respeito a lidar com valores abstratos. Então, assim como os filósofos que propõem conceitos rarefeitos não são compreendidos pelas pessoas, as transações comerciais ou financeiras que são feitas com moeda sem uma representação concreta, elas se tornam muito difíceis de serem acompanhadas pelas pessoas. Então, é por isso que a classe média norte-americana e europeia teve os problemas que teve em 2008. Que você investe o seu dinheiro, as suas pensões, em fundos de aplicação que você não sabe como funcionam, e o dinheiro vai se multiplicando e você diz, bom, é ótimo, pelo mesmo mecanismo em que ele se multiplica, mudadas certas circunstâncias e certas condicionantes, né, mínimas, esse dinheiro essas somas começam a contrair. E rapidamente você sai de uma situação em que você tem um crédito enorme para uma situação de dívida. Então, seu dinheiro desaparece. Ora, como é que o dinheiro pode desaparecer? É porque ele não tem lastro. Mas o que dá o lastro são justamente essas instituições que lidam com o dinheiro. Então, o Hume pressentiu isso quando ele disse, bom, no momento em que as transações eram feitas com a balança no mercado, as pessoas sabiam quanto tinha ali. Então, o rei da Inglaterra, quando tinha dinheiro demais, ele diz, pegava as moedas todas e fundia. Então, virava uma massa de ouro. Tudo bem.
Você não tem problema nenhum de prata, de ouro, de cobre. Então, ele fundia essas moedas e aí depois, quando ele precisasse, ele retransformava em moedas. Tá certo? Então, o objeto, ele não só... Aí nós chegamos num outro plano que interessa, que é fundamental para o pensamento do Deleuze. Não só o objeto ele é resultado de um processo, como essa constituição do objeto no processo não garante a sua estabilidade ou a sua solidez. O objeto é rarefeito por definição, assim como o sujeito também. Por quê? Ora, porque o sujeito que não tem essa subjetividade, que não tem garantia da solidez, da densidade das suas próprias representações, ela é uma subjetividade oscilante, ou seja, ela é sujeita, ela é exposta, para a gente não cair naquela coisa de sujeito subjectum, né? Que é meio quase infame. Então, essa subjetividade que não tem garantia da solidez das suas representações, ela é exposta a um tipo de oscilação que a ameaça com a dissolução. Porque no momento, por exemplo, em que eu abandono um conjunto de crenças que pautaram a minha conduta e troco esse conjunto por um outro conjunto qualquer de crenças, o caráter da minha subjetividade mudou. Eu deixo de ser a pessoa que eu era e me transformo em outra. Então, é o que acontece, por exemplo, com pessoas que experimentam uma conversão religiosa ou uma conversão doutrinária, enfim. Você muda. Você deixa de ser uma pessoa e vira outra. A religião é um exemplo que a gente sempre usa, um pouco pelo gosto do sarcasmo, mas é só pensar na política também. Uma pessoa que, em fevereiro de 1964, troca um conjunto de crenças por outra, 3 anos depois, não tem mais os mesmos amigos, não tem mais o mesmo círculo de amizades. Não se relaciona mais com as mesmas pessoas, não frequenta os mesmos lugares. É uma pessoa mudada, ou seja, é outra pessoa, não é mais a mesma. Você vai dizer, bom, mas a pessoa tem a memória de ser ela mesma que mudou. Tudo bem, mas aos olhos dos outros, evaporou-se aquele sujeito que existia lá, uma memória. É a memória que garante isso. O Hume diz no tratado, né, o que garante a identidade pessoal? A memória. Nada mais. Uma pessoa desmemoriada, uma pessoa que perde a memória, ou que não tem o uso da memória, que tem qualquer tipo de configuração particular das suas faculdades pela qual a memória não é utilizada, é uma pessoa que vai... a sua identidade vai se esvaindo com o passar do tempo. O tempo passa e a identidade muda. Então, essa noção de identidade ela é fictícia, né? Assim como o valor da moeda é fictício. Qual é fictício? É fictício. Certo? Quando você tem inflação, o valor da moeda muda o tempo inteiro. É que quando não tem inflação, ele muda numa trajetória mais distendida no tempo. A inflação acelera essa mudança, mas a moeda continua mudando. Esses R$100 hoje, daqui a 3 meses, não são mais exatamente R$100. Então, esse caráter fugidio das coisas não seria um erro confundir isso com vamos dizer assim, haveria 2 tentações aí, né? Quando a gente se dá conta que no pensamento do Hume existe um caráter fugidio das coisas. E o Deleuze chama atenção para essas tentações. A primeira seria a tentação da finitude. Não é? Então, qualquer filósofo do século XVII diria, muito bem, então agora nós estamos prontos, um Pascal, por exemplo, poderia dizer, agora sim nós estamos prontos para aceitar a graça divina e a sua força, porque nós percebemos que tudo no mundo é transitório, é passageiro, é desprovido de sentido. Ora, para o Hume não se trata disso, não é? Porque não existe nada de lamentável ou de positivo nisso. Isso é o modo como as coisas se constituem na nossa percepção. Não diz respeito ao mundo, porque essa figura do mundo é o sistema. Quando eu falo mundo, eu estou falando em sistema. Eu tenho que construir o mundo também. Na filosofia newtoniana existe uma imagem de mundo, na religião católica existe outra, na religião protestante é outra. Não é?
no sistema de Einstein é outro. Por aí vai. Ora, essa seria a primeira tentação. A segunda tentação seria a de atribuir a isso uma certa instabilidade que ameaçaria o homem com o imobilismo. Então, eu digo, bom, já que as coisas não têm sentido, por que eu faria algo? E, no entanto, para Hume se trata justamente do contrário. É porque o sentido só existe na construção do sentido, que o homem não pode deixar de fazer algo. Não pode deixar de fazer algo. O Hume, vocês não devem se esquecer, é um filósofo que escreveu um texto proibido por ele mesmo, porque quando ele leu ele percebeu que o texto era muito forte, um ensaio sobre o suicídio, que é um elogio do suicídio. Mas não é um elogio do suicídio dizendo, bom, então é um ato que dá sentido à vida. Não, o Hume elogia o suicídio dizendo, bom, existem pessoas que podem ter se cansado da vida e têm um desgosto tamanho pelas coisas, que preferem abrir mão desse sofrimento a continuar sofrendo em nome de um respeito por essa entidade rarefeita que se chama vida, que também é outra dessas construções, não é? E assim como existem outras pessoas, bom, e essas pessoas podem tirar a sua própria vida e nós podemos lamentar que elas tirem a sua vida. Mas existe também, e o Hume era um leitor dos clássicos, nós não podemos esquecer, principalmente dos clássicos romanos, existe também o suicídio cívico. Não é? O suicídio cívico ele tem duas variações. A primeira variação é aquela em que o homem que tira a própria vida é aplaudido pela sociedade porque esse homem era um fardo para a sociedade. Então, é o canalha que é preso e resolve tirar a própria vida, ou que se mata para não ser preso. As pessoas respiram aliviadas que ele se foi porque ele fazia mal para o corpo político. E a segunda figura é a do suicídio nobre. Não é? O suicídio nobre é o suicídio praticado pela elite romana. Tá certo? Os senadores romanos, os membros da ordem senatorial ou da ordem equestre, né? A aristocracia romana, ela pratica o suicídio para escapar à indignidade de uma execução injusta. Nós não podemos esquecer que os imperadores romanos eles são altamente populares junto ao povo. Eles representam, não é? Quando você tem a transformação de Roma de uma república num império, implica, na verdade, um equilíbrio de forças. Não é? Forças que vinham se degladiando e impondo guerras civis a Roma já há mais de 2 séculos, né, quando acontece o Império. A República ela vive sob o signo do conflito entre a aristocracia e o povo. Então, quando o imperador romano aparece em cena, é justamente para eliminar esse conflito, fazendo o quê? Bajulando o povo e oprimindo a aristocracia. Certo? Então, quando nós lemos as indignidades todas que são cometidas contra o Senado, é fácil pensar, bom, mas esse cara é um tirano, porque ele está oprimindo o Senado, que é a voz do povo. Não, o Senado é a voz da aristocracia romana. E os imperadores romanos, quando querem oprimir o Senado, simplesmente condenam 50, 70, 80 senadores de uma vez à morte, levam centuriões até a casa desses senadores e dizem, bom, o senhor vai ser degolado agora. Né? Então, muitos desses, quando ficam sabendo que serão executados por um soldadozinho qualquer, né, tiram a própria vida. E tiram a própria vida num evento, chamam os amigos em casa, né, e ficam conversando, entram numa banheira e cortam os próprios pulsos, as veias, etc., e sangram até a morte, conversando com os amigos, fazendo reflexões filosóficas, à moda socrática. Né, porque o Sócrates, quando foi condenado à morte, também teve esse momento, né, do colóquio com os seus discípulos, no intervalo entre a condenação e a execução da sentença. Então, esse suicídio é um suicídio nobre. Então, vejam, esse ensaio do Hume sobre o suicídio ele é desconcertante, porque ele não tem nenhum juízo de valor sobre o ato.
Porque o valor do ato ele é condicionado socialmente. E é claro que o Hume não publica o ensaio porque, na sua época, assim como na nossa, existe uma ideia cristã de suicídio. Não é? E o que ele está fazendo é um pouco um exercício antropológico, de dizer, olha, dependendo da circunstância e das regras que condicionam a imaginação humana, o suicídio pode ser louvável. Durante 500, 600 anos, em Roma, foi um gesto aplaudido. Agora não é mais, por causa disso, disso e disso. Não, o nosso pendor já é um pendor diferente dos romanos, daquele dos romanos. Então, essa constituição do sentido dentro da sociedade, né, tem, no fundo, um impacto muito maior do que nós poderíamos pensar à primeira vista, porque nós tendemos também a ver assim, bom, as regras sociais não dizem respeito à existência humana, existe uma existência humana mais profunda. E o que o Hume está pensando, não, é a constituição dessa natureza humana no jogo social. Quer dizer o quê? Quer dizer que o sentido da nossa existência é condicionado, né, quase que totalmente por hábitos mentais que são dados nesse conflito um pouco subterrâneo entre as minhas paixões, que são dadas, né, na conformação do meu ser, e essas regras gerais que são naturalmente impostas pela sociedade. Então, se lá no embate com a fenomenologia o que se destacava era justamente o caráter perceptivo do conhecimento, de uma constituição do objeto a partir da percepção, o que o Deleuze faz é justamente jogar o problema da metafísica para a moral e, portanto, para o enredo das relações sociais, e, com isso, é claro que ele está abrindo toda uma perspectiva que será da sua filosofia a partir de 1969, com Diferença e Repetição, que é um grande livro, né, do que ele chama de empirismo transcendental, que é essa análise, né, da constituição social do significado, né, e do sentido. Então, nós podemos dizer, em suma, que a recepção que o Hume tem na filosofia do Deleuze é muito generosa, né, é uma recepção muito positiva e, sem dúvida, que, por exemplo, se nós fôssemos examinar, eu só mencionei diferença e repetição de propósito, porque, vamos dizer assim, é no diferença e repetição que nós vamos encontrar mais presente esse legado tríplice, né, que o Deleuze busca na história da filosofia, a filosofia de Hume, a filosofia de Kant e a de Spinoza. Mas, é claro, se nós examinarmos tudo o que o Deleuze fez depois com o Guattari, e mesmo o que ele publicou por conta própria, fica difícil dizer que o Deleuze seja um filósofo humeano em algum sentido, mas, quando a gente lê Empirismo e Subjetividade e encontra essa projeção, né, da metafísica na moral e da moral na política, a gente vê que, na sociedade, né, e, portanto, depois na política, a gente vê que não está tão distante assim do que o Deleuze vai fazer a partir de 69. Então, isso é um pouco o que eu acho que dá para falar. Eu incito o público a ler, que seja um pouco do livro do Deleuze sobre o Hume, né, aproveitando que é um livro que foi traduzido, né, foi bem traduzido. Eu acho que poucos livros escritos sobre Hume têm a qualidade que esse livro do Deleuze tem. Eu pessoalmente, acho que é o melhor livro, né, escrito sobre Hume. Não sei se outras pessoas que já leram têm essa mesma opinião, mas, para mim, é um livro fundamental, né. Eu encerro com uma anedota de cunho pessoal, um pouco. Uma vez, nos corredores aí da Faculdade de Filosofia, eu fui abordado por um colega que me fez a seguinte pergunta: se eu recomendaria a leitura do livro do Deleuze sobre Hume de um ponto de vista técnico.
e eu perguntei, e o que seria um ponto de vista técnico, né? Porque quando a gente fala em técnico, no Brasil a gente já pensa logo em técnico de futebol, ou se o Filipão gostaria do livro. Né? Não, o que ele estava querendo dizer, um pouco desastradamente, era o seguinte. Bom, o que ele fala sobre o Hume está certo? E eu respondi, bom, não só o que ele fala sobre o Hume está certo, como que ele fala sobre si mesmo está certo, porque esse livro, contrariamente ao que esse colega pensava, é um livro escrito pelo Deleuze para o Deleuze. Ou seja, é um livro que já é um livro da sua própria filosofia. Não poderia ser diferente, porque é claro que sempre que a gente escreve um livro de história da filosofia, a gente tem um posicionamento pessoal em relação a essa história, por mais que você tente ter uma objetividade, essa objetividade ela é filtrada por uma tendência da imaginação de cada um, não é? Mas, no caso do Deleuze, já é um livro de artilharia, né? Já é um livro que mira a fenomenologia, acerta o alvo e, portanto, abre um pouco um espaço para uma reflexão que, no seu caso, no caso de Deleuze, vai se desenvolver com uma independência quase que completa em relação às tendências intelectuais que vão se afirmar na França a partir do final dos anos 50. Porque, vejam, não só o Deleuze nunca foi fenomenólogo, como ele nunca foi estruturalista. E quando ele publica, então, o seu primeiro grande livro, já com o seu pensamento maduro, né, que é o Diferença e Repetição, em 69, inclusive a onda estruturalista já está um pouco no refluxo. Então, essa inimizade, essa antipatia que o estruturalismo tem também pela fenomenologia, ela vem depois do que o Deleuze faz no livrinho sobre Hume. Quando a gente fala livrinho, em termos carinhosos, né? Diminutivo, acho que seria livrozinho, né? Livrinho é um jeito de falar bem de um grande livro. Então, nesse livrinho sobre o Hume, o Deleuze já faz isso, ele abre aplana um terreno para poder desenvolver a sua reflexão, e o interessante e o fascinante é que essa reflexão ela se desenvolve à revelia do estruturalismo. De modo que, quando o Deleuze escrever sobre Foucault, já na década de 80, ele pode falar do Foucault como um espírito, como um companheiro de viagem nessa liberdade, mas ele não pode deixar de se distanciar do Foucault justamente nessa sua adesão, que durante um período foi incondicional ao estruturalismo. Então, por isso que eu comecei a nossa exposição de hoje dizendo que o Deleuze não é um filósofo que tem a escola. Ele tem uma originalidade ainda maior que o Foucault. Não estou dizendo que por isso ele seja melhor que o Foucault. Nós vamos ver na nossa aula sobre Foucault qual é o mérito de aderir mais estritamente ao estruturalismo. Mas nós podemos dizer que ele tem uma independência muito grande e que essa independência, curiosamente, foi construída, mas não por acaso, foi construída nessa frequentação, né, nessa volta aos clássicos da filosofia, dos quais, evidentemente, o Hume constitui um ponto central. Por quê? Para encerrar. Ora, porque o que eu não disse no início é que, na leitura arejada que o Deleuze faz do Kant, existe já essa pergunta pela possibilidade da constituição do objeto e do sujeito, né, na filosofia. É claro, na filosofia do Kant, o sujeito é a condição de possibilidade da constituição do objeto, mas a maneira como o Deleuze lê mostra, com muita propriedade, que também no Kant essa linha humeana de pensar continua presente à revelia um pouco do que o Kant diz, porque aquele sujeito onipresente, o sujeito transcendental kantiano, ele precisa se constituir numa reflexão. Ele não pode ser tomado como um substrato dado, independente da experiência. Né? E é claro que a reflexão no Kant é sempre uma reflexão a partir da experiência. Né? Então, é tomar o particular para chegar ao universal. E do mesmo modo, a maneira como o Deleuze interpreta o absoluto em Spinoza
é enviesada já por essa sua leitura de Hume, porque ele também não toma esse absoluto como sendo uma objetividade dada, né? Como percebeu muito bem o Deleuze, o absoluto no Spinoza só faz sentido se ele for lido como um processo, como algo uma objetividade que se constitui a si mesma, né? De tal maneira que nós poderíamos propor um pouco irresponsavelmente nesse momento que a leitura humeana do Deleuze condiciona um pouco a leitura que ele faz do Spinoza e do Kant, e é por isso que essas leituras elas são tão vigorosas e tão interessantes. Não é certo? Então, acho que é isso. Nós temos um tempo para as questões? Tem, né? Acho que eu fiz uma exposição um pouco mais curtinha. Então, vocês podem ficar à vontade. Todas boas, todas bem feitas. Então, você acha que até em que sentido a apropriação do Rio é fiel ao que o próprio Rio quis dizer? Eu acho que o que eu tentei mostrar no tenor da minha exposição hoje, até pelo jeito que eu montei, é que a leitura do Deleuze ela é absolutamente fiel ao espírito da filosofia do Hume. Absolutamente. Claro, se você tomar, de um ponto de vista da constituição sistemática dessa filosofia, não é fiel. Por quê? Porque a filosofia do Hume, ela, no seu estudo da constituição da natureza humana, ou do processo de formação da natureza humana, ela é uma filosofia que desemboca, muito ao gosto do século XVIII, né, numa meditação, que é uma ciência também, sobre a política e a história. Então, vamos dizer assim, o Hume começa com a metafísica, passa pela moral, mas o que interessa realmente a ele, no fim das contas, são a política e a história. Não é? Porque sem a política, sem a dimensão política e sem a dimensão histórica, o seu estudo ele ficaria um pouco refém do quadro de preocupações da metafísica clássica. Seria uma espécie de metafísica clássica invertida, né? Ao invés de você tomar a razão como ponto de partida, você toma a experiência, mas aí você explica a mesma coisa que os racionalistas explicaram, só que de um outro ponto de vista. Ora, o que o Hume está fazendo é algo diferente. Ele está querendo mostrar que as questões mudaram e que é preciso mudar também, portanto, a ênfase que se dá aos problemas na filosofia. Então, para o Hume, é um problema menor saber se Deus existe. Tem humeanos, pessoas que se dizem humeanas, que estudam Hume. Eu não sei se quem estuda Hume deve ser chamado de humeano, né? Que formaria uma escola. E se o Hume soubesse que havia uma escola de pensamento baseada na sua filosofia, daria muita risada, né? Porque é uma filosofia justamente para desmontar as coisas, e não para as pessoas saírem com um novo traje, né? Você joga fora o seu traje monástico e põe uma outra roupa humeana qualquer. Mas há muitos humeanos que perdem a cabeça, o sono, e inclusive os amigos, quando começam a debater entre si, se Hume era ateu, se Hume era agnóstico, se ele achava que Deus não existia ou se ele abria mão dessa questão. É evidente que ele abre mão dessa questão. Ele não pode perder tempo pensando se Deus existe ou não, quando ele tem que saber por que uma sociedade, como a sociedade inglesa, ou a sociedade francesa, ou a sociedade espanhola ou italiana, se constitui do jeito que se constitui, e por que diferentes maneiras de constituição funcionam, quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma, do ponto de vista do quê? Da realização feliz, né? Da realização bem feita desse objeto que é a tal natureza humana.
Não é? Onde a natureza humana prospera? É isso que interessa ao Hume saber. Em que condições a natureza humana prospera? Não é? Então, se a gente definisse um pouco assim o projeto do Hume, que não é só o Deleuze que define assim, outros leitores muito bons do Hume definem esse projeto assim, não é uma interpretação que eu tenha forjado assim pelo poder extraordinário do meu intelecto. Né? É alguma coisa que existe um certo consenso, não um consenso geral, mas existe uma linha de consenso que interpreta a filosofia do Hume assim. Nós veremos que o Deleuze tem uma visada completamente diferente. Portanto, não se trata para o Deleuze de partir do mesmo ponto e chegar no mesmo ponto em que o Hume chegou, senão de partir do mesmo ponto e explorar isso em outras direções. Não é? Se você me pergunta se é fiel, é fiel. Não é? É fiel no sentido de perceber, não é, qual é o espírito dessa reflexão humeana. Não é? Porque quando você percebe qual é o espírito da reflexão, você se liberta das amarras do sistema e você pode entrar nessa reflexão e chegar em outro lugar, né? Que é onde ela, vamos dizer assim, é onde a sua imaginação te leva. Não é o ponto em que o Hume chegaria. Se o Hume lesse 1000 Platôs, diria, pelo amor de Deus, né? Eu não quero ter nada a ver com essa pessoa. Mas não é disso que se trata, né? Porque a reflexão do Deleuze é inteiramente original, embora ele tenha essa reflexão ela tenha adquirido um ímpeto inicial justamente num filósofo que o Deleuze percebeu que era um filósofo que andava pouco estudado, vamos dizer assim. E, de fato, o Hume oferecia na França, nos anos 50, uma espécie de porta aberta. Porque na França dos anos 50, o que os filósofos leem, o que se ensina na faculdade de filosofia, o que se ensina é a filosofia alemã. Significa Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, Hegel e um pouco de Nietzsche. A fenomenologia entra pelo Merleau-Ponty e pelo Sartre, né? Mas é uma filosofia alemã também, porque, claro, no Merleau-Ponty o Husserl e no Sartre o Heidegger, né? Isso não pode esquecer. Então, esse influxo da filosofia alemã na França é muito forte na época que o Deleuze está escrevendo. Escolher um autor britânico que não é positivista, que não é lógico, que não é analítico, que não se enquadra na imagem padrão que as pessoas têm da filosofia de língua inglesa, é, por assim dizer, tomar um caminho promissor, né? É como se o Hume oferecesse um caminho promissor, uma porta de saída dessas referências. E aí, é claro, vamos dizer assim, o Kant do Deleuze ele é um Kant muito mais insinuante do que propriamente um Kant explorado como o Hume é, por isso. Porque você tem, vamos dizer assim, se você for entrar pelo Kant, nesse problema que o Deleuze quer entrar, que é possível entrar pelo Kant, embora não seja tão aberto como no Hume, né, esse problema da constituição do sentido no Hume é um problema mais central do que para o Kant, é mais radical do que no Kant, eu diria. Mas, mesmo que no Kant fosse tão radical quanto no Hume, você tem o problema de um certo excesso já de coisas que estão sendo ditas sobre o Kant. Então, falar sobre Hume nesse momento é falar sobre alguém que ninguém lê. Então, é interessante, isso tem um efeito um pouco desconcertante, vamos dizer assim, ao mesmo tempo em que também, eu acho que a ideia do Deleuze é mais essa do que a de provocar um efeito desconcertante, você pode se sentir mais à vontade para pensar. Aí é que está. O Spinoza também é um pouco isso. O Spinoza, embora seja um pouco mais lido que o Hume, também é um autor um pouco negligenciado, né? Ora, quando ele faz o livro sobre o Nietzsche não era o que é hoje. Todo mundo lê, todo mundo gosta e todo mundo cita, né? Se vocês saírem aí
nesses bares que tem aí na rua, todo mundo vai estar citando Nietzsche em algum momento da conversa, né? Todo mundo que queira parecer inteligente, pelo menos. Nietzsche virou, né, uma coisa comum. Ora, quando o Deleuze publica o seu livro, não existe nenhuma interpretação canônica sobre Nietzsche, né? Ainda bem. E, de fato, o seu livro ele é um livro que não propõe uma interpretação canônica, mas ele mostra justamente isso que está sendo mostrado aqui no Hume também. Como é que a leitura de um filósofo pode te libertar e te colocar no caminho de uma reflexão original? É isso que é fascinante, né? É como se, partindo dos pressupostos do Hume, sendo fiel, mas não se limitasse a isso, Mas não é que ele parte dos pressupostos também, porque ele parte de alguns pressupostos, mas o principal pressuposto do Hume ele não compra, que é o seguinte: o método experimental tem que ser aplicado à moral. Esse é o pressuposto do Hume. O Deleuze não compra esse pressuposto, ele só diz, bom, o problema da natureza, ele reformula, ele diz, o problema da natureza é um problema moral. Ele tem que ser formulado. Por que ele é um problema moral? Porque o problema da natureza é um problema que está na imaginação, assim como a moral. E a imaginação, ela depende da intensidade da afecção para poder trabalhar as suas percepções. E, portanto, o problema do conhecimento ele já é moral desde o início, né? Mas o pressuposto principal do Hume ele ignora. Então, é o espírito da filosofia do Hume que interessa ao Deleuze captar, né? Claro. Que a representação não acontece no sujeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Faz sentido dizer isso totalmente. Por quê? Se você abrir o livro do Hume, que ele mesmo considerava o mais importante, que é a investigação sobre os princípios da moral, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar uma ideia muito interessante, que parece uma ideia muito radical, né? Que é a seguinte, mas eu já vou explicar por que ela não é radical.